Havendo corte mental, cabeça, eu declaro aberta essa sessão. Gostaria de passar a palavra ao vereador Clayton, para a leitura do texto da Bíblia, logo após teremos o hino do município de Nova Veneza. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Palavra do Senhor. Vereador Clayton Zanzi, Altemir Terraziambani e colega vereador Edgar Pres. Temos aqui hoje a presença também do Galvão, representando o nosso policial aqui de Nova Veneza, seja muito bem-vindo. O Geninho, que é do Planejamento Secretário, né? O Ike, né? Eu conheço por Ike, que é o nosso jurídico da prefeitura, né? Também o Neil Geller, que é o chefe de gabinete, o Evandro Baralho, presidente do sindicato. Temos aqui representantes lá do Volta Grande, enfim. Cumprimentar todos que se fazem presente aqui na plateia. E também, em nome da Rafaela, né, cumprimentar todos os funcionários desta casa, que é a nossa assessora de imprensa desta casa. E, sendo assim, cumprimentar quem está nos acompanhando em seus lares e já convidá-los, né, dizer que logo a mais 7h30 ainda, o pessoal que está nos ouvindo, já tem participado da audiência pública sobre a criação do PROCON no município de Nova Veneza. Então, agora 7 horas até 7h30, a gente deixa já o convite, quem está nos acompanhando, né, para as redes sociais, quiser vir até esta casa aqui, para acompanhar e debater e discutir essa criação desse PROCON no município de Nova Veneza. Sendo isso, gostaria de passar a palavra ao vereador César Augusto Pazet. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que se fazem presente nesta casa, nossos funcionários e também as pessoas que nos ouvem através da TV Câmara. Ofícios recebidos. A AFAV, Associação Feminina de Assistência Veneziana. Ofício número 23 de 2018, Nova Veneza, 5 de junho de 2018. Excelentíssimo senhor Eloir Minato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. A AFAV tem o prazer de convidar Vossa Senhoria para participar do almoço de inauguração da Casa da Minestra. Data dia 9 de junho, sábado, às 11 horas, local Casa da Minestra, cardápio, minestra e feijoada. Será um prazer recebê-los para confraternizarmos juntos esse momento, extensivo aos demais vereadores. Atenciosamente, Alvina Lumerkin Sávio, diretora executiva, e Sidney Vitória Geller Frigo, presidente de honra. Convite. O Governo Municipal de Nova Veneza tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a 14ª edição da Festa da Gastronomia Típica Italiana, em comemoração às festividades de 127 anos de colonização
e 60 anos de emancipação política e administrativa de Nova Veneza, a ser realizada de 14 a 17 de junho de 2018. A abertura oficial do evento está marcada para sexta-feira, dia 15, às 20 horas, na Praça de Alimentação. Contamos com sua presença. Nova Veneza, local, Praça da Alimentação Nova Veneza. Contamos com sua presença. Comunicado. Informamos que nossa promoção Risoto Junino será na próxima sexta-feira, dia 8 de junho de 2018, às 20 horas. A partir das 19 horas haverá celebração na igreja, atenciosamente, Escola Básica Municipal Líbero Gione, São Francisco. Centro Educacional Sossego da Mamãe, Nova Veneza, 25 de maio de 2018. Endereçado à Câmara de Vereadores do município de Nova Veneza. Solicitação do uso da Câmara de Vereadores do município de Nova Veneza. Venho por meio desse solicitar o uso da Câmara Municipal de Nova Veneza para realizar um curso de formação de professores e comunidade oferecida pelo Centro Educacional Sossego da Mamãe. Conforme o agendamento prévio, solicitamos a seguinte data disponível. Dia 18 de junho, segunda-feira, às 19 horas, das 19 às 21 horas. Agradecemos sua colaboração, atenciosamente, Adriana Michels, diretora da Escola Sossego da Mamãe. Convite, Olimpíadas Coloniais, 14ª Festa da Gastronomia. O Departamento Municipal de Esporte de Nova Veneza convida as pessoas interessadas a participar das Olimpíadas Coloniais, que será realizada no dia 16 de junho, sábado da festa, às 14 horas, na Praça da Chaminé, anexo ao pavilhão da 14ª Festa da Gastronomia, com as seguintes modalidades: bocha piombo, equipe com 4 atletas, prova do topeador em duplas, corrida com saco de arroz 50 kg individual, jogo de moura em duplas e baralho 3-7 em duplas. As inscrições serão livres e gratuitas, podendo ser feitas no Departamento Municipal de Esporte, através do telefone 3436-2026 ou no local da competição, dia 16 de junho, até às 13h30 horas. Atenciosamente, Ayrton Luciano Sandrini, diretor de esportes. Ofícios recebidos. Prefeitura Municipal de Nova Veneza. Nova Veneza, 21 de maio de 2018. Ofício 027 de 2018. Senhor Presidente, senhores vereadores, ao cumprimentar vossas excelências, estamos encaminhando em 2 vias devidamente assinadas para ser apreciado, discutido e votado por essa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei abaixo relacionado. Projeto de lei número 18, de 21 de maio de 2018, institui e dispõe sobre o Sistema Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, o SIMPAD, o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, o COMAD, e o Fundo Especial Antidrogas e da outras providências. Sem mais por momento, uso do ensejo para reiterar protesto de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Rogério José Frigo, prefeito municipal, endereçado ao excelentíssimo senhor Eloir Minato, presidente da Câmara de Vereadores. Ofícios expedidos. Ofício 129 de 2018, encaminhado ao senhor Odair Zanetti, coordenador do CAEB do Santuário Diocesano de Caravaggio, para parabenizar todos os organizadores e colaboradores pela organização, empenho e dedicação na realização da belíssima festa em honra a Nossa Senhora do Caravaggio e 67ª Romaria e Festa de Nossa Senhora do Caravaggio. Ofício 130 de 2018, encaminhado à senhora Ana Araceli Michels, para apresentar as mais sinceras condolências pelo falecimento da senhorita Thaís Michels, extensiva aos demais familiares. Ofício 131 de 2018, encaminhado ao senhor Jorge Fontanella, para parabenizar ele e demais colaboradores pelo empenho, dedicação e organização do 6º Rodeio Crioulo Nacional, realizado no CTG Rio Jordão. Ofício 132 de 2018, encaminhado pelo presidente, senhor Eloir Minato, ao prefeito, senhor Rogério José Frigo, para enviar as matérias aprovadas na sessão ordinária do dia 29 de maio de 2018. Ofício 133 de 2018, encaminhado ao senhor Ricardo Fernandes Paes, presidente da CDL, para enviar moção 11 de 2018, aprovada na sessão ordinária do dia 29 de 5 de 2018. Ofício 133 de 2018, encaminhado ao secretário de Administração e Finanças, senhor Osnir Ângelo Geller, para enviar o anexo dos relatórios e balancetes
do mês de abril de 2018 da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Veneza. Proposição do Poder Executivo, projeto de lei número 018, de 21 de maio de 2018. Institui e dispõe sobre o Sistema Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, o SIMPAD, o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, o COMAD, e o Fundo Especial Antidrogas e da outras providências. Essa era a matéria, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Então, eu coloco a ata da sessão ordinária realizada em 29 de maio de 2018 está em discussão, está em votação, os contrários que se manifestem. Então, está aprovada por unanimidade. Nós temos aqui o projeto de lei de número 17 de 18 de maio de 2018, dispõe sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e das outras providências. Está em discussão. Carlos Eduardo com a palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Apenas salientar que somos a favor do Conselho. É uma ótima ideia e realmente necessária para que o município tome suas decisões na área econômica, comercial, enfim. Mas, volto a dizer, esse artigo, parágrafo onde diz que o prefeito escolherá os integrantes que são parte do poder público, né? Os membros do poder público serão indicados pelo prefeito. Nessa parte eu discordo e espero que a Câmara tenha autonomia para escolher seu representante. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Aqui sempre chega muitos convites, né, falando um pouco de conselho, que a gente geralmente luta muito para ter conselhos, mas ele é pouco efetivo. Às vezes as pessoas indicam, né? Aqui nós temos vários vereadores que fazem parte de conselhos. A gente sabe que o conselho, às vezes, a reunião é num horário difícil. Então, assim, a questão do Poder Executivo, na minha opinião, o prefeito está ali, ele é o comando maior. Então, ele pode até exigir que as pessoas participem, porque eles estão na sua função. Se a gente deixar muito solto, às vezes acontece, tu indica uma pessoa, acaba não participando, não tendo o efeito realmente que precisa, porque o nosso comércio, eles indicam os empresários, né, as nossas entidades também indicam seus líderes, né, que são escolhidos. Então, acho que é normal também o prefeito ter autonomia, até porque depois passa por ele as decisões do conselho, né, da indústria e comércio, o que vai ser feito no município. Então, mas eu coloco em votação, os contrários que se manifestem. Então, está aprovado por unanimidade. Sendo assim, nós tínhamos só essas matérias, né, gostaria, se algum vereador tem algum recado para falar. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a todos que fazem parte aqui dessa plateia, como o Paulo, que está de aniversário hoje, ou que nos assistem através da TV Câmara. Eu gostaria que essa casa enviasse um ofício à presidente da ANET, a Franciele Zucchinali, a presidente de honra da FAV, a vice-presidente de honra da FAV, a Nene e a Vera, e a secretária Susan Bortoluzzi, e toda a sua equipe pelo belo baile de gala, que foi o pré-evento da festa da gastronomia típica italiana. Obrigado, senhor presidente. Arlindo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Dizer, conforme semana passada, quando eu falei na tribuna sobre a festa do Caravaggio, né? Então, nesse final de semana, a gente teve a confraternização, e é onde eu falei que eu ia dar o resultado do lucro da festa, né? Então, no Caravaggio, neste ano, deu R$176 mil de líquido, no caso, né? Obrigado, senhor presidente. Altevir. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Também queria mandar um ofício para a Associação de Moradores aí do bairro Bortolotto, do jantar que teve sábado à noite. E agradecer também a presença do deputado Comim, que esteve ali no momento, jantou ali com nós. Agradecer ele a presença também e mande um ofício para a equipe da BET, né? Obrigado. Mais algum vereador? Carlos Eduardo. Também gostaria de convidar a todos para sexta-feira, dia 8. Dia 8, sexta-feira, a partir das 19h30. 19 horas. A partir das 19 horas, o costelaço do Metropolitano Clube. Não é o futebol, não é o Metropolitano do futebol. É o Metropolitano Clube
o Clube Social aqui do centro de Nova Veneza, que está terminando suas reformas e precisa levantar fundos. Então é importante a participação da população, da comunidade, para que possamos terminar essas obras. E também, na sexta-feira, também lá no São Francisco, o risoto junino da Escola Básica Municipal Líbero Gione. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Dizer que lá no São Francisco, acho que eles transferiram a data, então agora foi passado para... não, é para sexta-feira, vereador. Antes, eu acho que eles tinham uma data antes, então mandaram que é sexta agora, tá certo? Então eu tenho aqui também, né? Então vai ser nessa próxima sexta-feira, no São Francisco, porque eles tinham anunciado uma outra data, né? Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, quem quiser participar, será na sexta-feira, 19 horas, lá no São Francisco, no Salão Comunitário, né? Eu tenho aqui também um convite até do Ministério Público de Santa Catarina, com parceria das associações dos municípios da região carbonífera. Convido a Vossa Excelência e os demais vereadores desta casa para participar da reunião, apresentação do relatório de programa Saúde Fiscal dos municípios, no próximo dia 8 de junho, nos 14 horas, na sede da ANREC. Isso aqui é muito importante. Isso aqui a gente às vezes analisa as contas aqui nesta casa, né? Aqui se trata sobre isso, né? Como a gente faz uma análise nas contas. Então, se os vereadores quiserem participar, né? São todos convidados pelo Ministério Público. O vereador Edalto. Também, senhor presidente, convidar também, no sábado, nós vamos ter a inauguração do bar da Bodega do Portuga, que é no centro do Sarmento Baixo também. É um novo bar que está abrindo lá. E também nós vamos ter um costelaço dos amigos no Barraco do Escurinho. Tá? Vai ser lá na linha reta. Tá? Então também vai ter sábado, então ao meio-dia, um costelaço lá. Obrigado, vereador. Acabei de esquecer. No Sarmento Alto também, sábado, haverá um risoto da igreja. Tá? Nossa. Risoto para mais de metro. Obrigado. Tem população para tudo isso. Então, sendo assim, né, nós sabemos que daí 7h30, então, às 19h30, nós temos audiência pública sobre a questão do PROCON, né? Então a gente vai encerrar agora a sessão, né? E vamos dar o intervalo até 7h30. A tribuna, na verdade, a gente já agradece a todos os vereadores, né? Foi um requerimento do vereador Edalto, né? Sobre a questão do PROCON. Nós estamos aguardando o pessoal do PROCON de Criciúma, aí tem uns convidados que vêm aqui, vão usar a palavra. Teremos aqui um microfone para o público, né? Se manifestar, para a gente ouvir a opinião da população, do comércio, né? Enfim, isso é uma decisão que será tomada em audiência pública, né? Então, sendo assim, nada mais vindo a tratar, com a bênção de Deus, declaro encerrada esta sessão. Vamos aguardar, né?
Lá dentro só. Vamos lá, Godino? Vamos lá. Vai, vai. Vamos começar, eu acho. Vamos começar. Declaro aberta esta audiência pública que trata sobre a criação do PROCON no município de Nova Veneza. Então, agora eu gostaria de chamá-los, para a gente fazer a composição da mesa, depois que a gente já fez a abertura. Gostaria de chamar aqui o Tiago da Silva Cavazassi, gerente de Educação e Municipalizações. Então, gostaria de chamá-lo
aqui na frente, né, que faça parte aqui desta mesa. Também o vereador Edalto Bortolotto, que é o autor do requerimento, que depois vai fazer a leitura do requerimento, e também o colega Vicky, né, que é o procurador do município de Nova Veneza, representando o Poder Municipal, né, que faça presente aqui nesta mesa. Pode sentá-los aqui, né? Também gostaria de uma forma cumprimentar todos os vereadores, colegas, tivemos a sessão aqui, todos os que representam aqui o Poder Municipal do município de Nova Veneza, as entidades, associações, o público em presente, né? Então é muito importante a presença de vocês todos. Gostaria de cumprimentar também os funcionários desta casa, quem está nos ouvindo pela TV Câmara, né? Nos seus lares, né? Então, assim, sinto-se todos cumprimentados. Então, eu gostaria de passar a palavra para o vereador Edalto Luiz Bortolotto, que vai fazer a leitura do requerimento que passou aqui nesta casa, aprovado por todos os vereadores. Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao procurador do município aqui representando o executivo nessa audiência, ao Tiago Cavalazzi, que veio de Florianópolis, pegou bastante chuva, acabou se perdendo, né? Então, obrigado pela presença. Boa noite especial aqui a todas as entidades aqui presentes, associações de moradores, vereadores, secretários aqui presentes. Obrigado pela presença de todos. O requerimento 18/2018 requer-se à mesa depois do ouvido do plenário, conforme disposto no artigo 129, inciso 10º e 13º do regimento interno dessa Câmara, o agendamento de audiência pública a ser realizado no plenário dessa Casa Legislativa, no dia 5 de junho de 2018, terça-feira, após o término da sessão ordinária, que também será realizada nesta data, aproximadamente às 19h30, com a finalidade de debater-se, dentre outras questões pertinentes, o seguinte assunto: possibilidade da implantação do PROCON de Nova Veneza. Sala de sessões, 7 de maio de 2018. Autoria, vereador Edalto Luiz Bortolotto, subscrito por todos os vereadores dessa casa. Obrigado, senhor vereador. Vocês, então, só para a gente se organizar um pouco, o assunto realmente é só a questão do PROCON, né? Então, o Tiago está aqui justamente para isso. A gente vê que tem bastante pessoas do comércio, indústria, comércio, varejo aqui que se fazem presente, né? Então, é muito importante. Depois, o Tiago vai usar a palavra na tribuna, né, Tiago? Vai nos falar sobre a questão do PROCON, né? Qual é a forma que se cria, qual é o benefício. Sucessivamente, a gente vai com as perguntas, questionamento, então ele está aqui justamente para fazer isso. Nós já tivemos uma reunião, né, com a equipe do Tiago, aqui com os vereadores, né, o Inato participou, desculpa, eu esqueci teu nome, mas ele participou também, aqui fez parte dessa reunião, então só assim a gente vai começar a clarear, né, o que é o PROCON do município de Nova Veneza. Nós temos o PROCON ou o ECON também, né, então ele vai depois nos explicar. Quando a gente abrir a palavra, né, a gente vai solicitar que as pessoas que queiram falar, muito importante ouvir a opinião de vocês, se dirijam aqui ao microfone, até porque está sendo transmitido, né? Aqui fica mais fácil, né? Então o Tiago vai, o Edalto Bortolotto quer falar uma coisa antes, ou o Tiago já vai para a tribuna, Edalto? Tu quer primeiro falar alguma coisa sobre o requerimento, sobre a importância? Sim, senhor presidente. Depois o Tiago, então com a palavra, o vereador Edalto. A gente, desde o ano passado, estudou a possibilidade de implantação, né, do PROCON, que não é a responsabilidade do Poder Legislativo e sim do Poder Executivo, mas a gente propor, através do Legislativo, né, a gente quer dizer que o PROCON, né, pelo que a gente acompanhou e verifica em outros municípios, nós temos aqui 225 municípios, sendo 95 implantado o PROCON no Estado. Né, e municípios menores que nosso, né, já existe um PROCON com alta sustentabilidade, já consegue se manter após 6 meses, né, dentro do município, implantado no município. Então a gente já começou a discutir no mês de outubro do ano passado, com uma reunião pré-agendada já com algumas entidades, no gabinete do prefeito. Após isso, então, a gente chamou aqui na Câmara os representantes do PROCON de Florianópolis e também de Criciúma, que veio aqui representado pelo Michael na oportunidade, com o Tiago e os assessores jurídicos, né? E o que a gente quer colocar, a princípio, assim, bem rapidamente, é que a instalação do PROCON é dever do Poder Executivo, mas a gente acha que o PROCON
né, é um bem que vai favorecer o nosso município. São dados que a gente tem, né, nos municípios onde a gente vê que o PROCON funciona muito bem e hoje está resolvendo muitas demandas, principalmente dos pequenos usuários, né, das pessoas mais carentes, que têm dificuldade de locomoção, como nós aqui, por exemplo, tem que deslocar até Forquilinha ou Criciúma. Mas é um debate aberto, a gente quer deixar bem claro, quem vai definir não vai ser nós aqui, sim, isso aqui vai ser levado para o Poder Executivo, né, Michel? Né, e posteriormente, então, a gente, com certeza, o Poder Executivo vai chamar talvez mais uma audiência para ser debatido e discutido. Então, a gente vai abrir, a princípio, o Michel o Tiago vai colocar para nós o que é o PROCON, como funciona, e depois, sim, a gente vai abrir, então, essa audiência para as pessoas que estão aqui no plenário. Obrigado. Obrigado, senhor vereador. Então, o Tiago vai ter o seu tempo para fazer a explanação. Logo após, né, ele vai... Se o Tiago quiser falar aqui também, Tiago, fica para ti. Se quiser usar a tribuna lá, acho que fica até melhor. Depois o Tiago vai estar livre, né, para a pergunta para toda a sociedade, né, que quiser fazer questionamentos, né, dessa questão do PROCON. Então, Tiago, a tribuna é sua. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, desculpa. Boa noite a todos. Eu cumprimento a pessoa do presidente da Câmara, estendendo o meu cumprimento aos demais aqui presentes. Minha primeira audiência pública, então, por favor, me ajudem, principalmente nas perguntas. Vou fazer uma breve explanação. O que é o PROCON? O PROCON é um órgão de defesa do consumidor. Tá? Primeiro, nós devemos pensar que é um órgão de defesa do consumidor, não um órgão punitivo, como muitas pessoas pensam, e o próprio presidente aqui me alertou que a cidade tem muito medo que o PROCON seja instalado aqui e venha punir. Na verdade, esse não é o intuito, não é o intuito do PROCON. O intuito do PROCON é fiscalizar e ajudar o consumidor, sobretudo aqueles consumidores que têm mais dificuldade, aqueles consumidores, sobretudo, que têm dificuldade de tratar com as grandes empresas, e não com as empresas aqui do bairro e afins, com o mercado que está aqui na esquina, ou com a lotérica, ou com as demais empresas aqui presentes. Tá? O PROCON ele é instituído por uma lei municipal que deve partir do Executivo e ser aprovada pelo Legislativo. Nós sempre falamos e sustentamos que o PROCON tem que ter no mínimo um diretor, um atendente, um assessor jurídico e um administrativo, para que ele possa, e um fiscal, são 5 pessoas, para que ele possa fiscalizar, para que ele possa fazer o julgamento em primeira instância, em segunda instância, e ele possa realmente ter a aplicação correta. Não sei se aqui na cidade a lei do PROCON já será aprovada com um fundo ou sem um fundo. Com um fundo, vereador, presidente, o senhor sabe alguns casos de sucesso aqui como Içara, que já tem um PROCON autossustentável, não multando as empresas, repito, aqui do bairro ou aqui da cidade. É multado quem? São multados os bancos, são multados as grandes telefonias, as empresas que realmente, até a própria NET, eu sei que tem aqui um representante, a NET é a nossa cliente lá em Florianópolis, nós até já conhecemos todos, inclusive os prepostos e tal, porque tem muita reclamação deles. 99%... Tiago, só uma observação, a NET aqui é uma entidade do município de Nova Veneza, tá? Desculpa, não é a NET, é a NET. A NET. Desculpa, me perdoe. Então, já usando o exemplo da empresa NET com esse meu equívoco, muitas vezes, das próprias, até para ajudar a ilustrar, chega um senhor de idade e liga para o call center, ele passa por uma infinidade de atendentes e afins. E quando chega no PROCON, 80% das grandes empresas, bancos, telefonias e afins, ele já tem um canal exclusivo para o PROCON. Então a ligação nunca cai e tu sempre fala com apenas um atendente. Em 98% dos casos, o problema do consumidor ele é resolvido no primeiro atendimento. Seja uma retificação na fatura, seja uma cobrança indevida que está sendo feita, o consumidor já é ressarcido na hora, eles já consertam na própria fatura, enviam para o PROCON e o PROCON já pode imprimir e entregar para o consumidor a fatura reeditada, não tendo toda aquela demora, aquela espera de falar com inúmeros atendentes, esperar que chegue uma carta na sua casa, e tu já sai com a segurança de um atendimento do PROCON, que é alguém que tem fé pública, que realmente, se eles não cumprirem o acordo, até nós já temos uma parceria com o Tribunal de Justiça do nosso Estado,
que qualquer acordo realizado no PROCON é um título executivo extrajudicial. Não precisa do processo de conhecimento, não precisa ir lá dizer que o senhor fez um acordo, a senhora fez um acordo no PROCON e que eles descumpriram, ou qualquer coisa desse nível. A gente já entra com um acordo. Olha, juiz, eu fiz esse acordo lá no PROCON, quem me atendeu foi fulano, o número do protocolo é esse aqui, eu quero que o senhor execute. Ou vai pedir o cumprimento daquilo que foi ofertado, ou um ressarcimento de algum valor, independente do que seja. E a atuação do PROCON, não sei se vocês têm visto na televisão a atuação do PROCON, e até por meio do decreto do presidente da República, que instituiu uma força-tarefa para a fiscalização dos postos de combustível e dos supermercados nesse aumento de preço quando teve a escassez do produto em razão da greve dos caminhoneiros. O PROCON do estado de Santa Catarina autuou 2 postos, mas lembrando, como o próprio presidente disse, nós não queremos aqui assustá-los. O fechamento dos 2 postos ocorreram por 24 horas, porque eles aumentaram a gasolina de 3, salvo engano, era 3,89 para quase R$5, o que não pode, segundo o inciso 10 do artigo 39 do Código. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Então, o que acontece? O PROCON, em todos os outros postos, ele não fechou, ele fez apenas um trabalho de orientação. Os postos atenderam a orientação do PROCON e reduziram o preço do combustível. Esses 2 postos que foram fechados e foram autuados terão todo um processo administrativo, eles poderão se defender e não necessariamente chegar à punição, chegará à multa. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, em sendo instalado aqui no município de vocês, em 98% dos casos, o empresário ele não será multado. Ele não será multado por quê? Porque, primeiro, a orientação, há uma visita de orientação, dá-se, pelo menos a praxe do PROCON estadual é 30 dias, para que a empresa possa se regularizar, e após há um retorno do PROCON, para saber se a empresa se regularizou ou não. Ou seja, o empresário ele só é multado se ele insiste no erro. Se ele não insistir no erro, se ele realmente fizer uma capacitação, se ele atender às exigências feitas pelos fiscais que explicarão o porquê daquela exigência, ele jamais será multado. Não sei se o presidente quer me ajudar tendo mais alguma dúvida, ou querendo que eu fale mais especificamente de quais são as maiores reclamações, as maiores demandas aqui do município, para ficar mais fácil de eu ilustrar aqui para os munícipes e associações. Quando a gente fala, na verdade, PROCON no município de Nova Veneza, por ser um município pequeno, né, o acesso, a agilidade, às vezes em Criciúma, se passa muitas coisas, né, porque a cidade grande é uma cidade maior na Veneza, a gente sabe que qualquer coisinha, então a gente tem uma preocupação com isso, porque a cidade é pequena, né, o nosso comércio também não é tão grande, então existe uma preocupação sim, às vezes a gente sabe que o PROCON às vezes pode chegar lá e não ter um preço numa roupa, então isso preocupa muito, né. As denúncias ficam muito mais ágeis pelo tamanho do município. Sim. E assim, existe, tu falou ali em 5, 6 funcionários, também é uma preocupação, é um gasto para o município. Parece que a gente vê ter uma outra solução, aí, uma outra forma, que é o ECOM. Dos 95 municípios, salvo engano, mais de 50 trabalham com, entre aspas, PROCON, que é apenas uma pessoa. Apenas uma pessoa registra a reclamação, apenas uma pessoa faz todo o trâmite interno, todo o processo administrativo, alguns inclusive fazem audiência. O PROCON ele tem essa prerrogativa de fazer audiências administrativas, de onde saem aqueles títulos executivos extrajudiciais que eu falei anteriormente. Então, a princípio, não precisa ser contratado ninguém, pode ser designado um funcionário efetivo da prefeitura, ou, não sei como será a lei de criação de vocês, mas talvez um comissionado. Alguns PROCONs trabalham até com estagiários para fazer o atendimento. Em não resolvendo, eles fazem o primeiro atendimento, fazem a audiência, e em não resolvendo, o que eles podem fazer? Nos remeter o processo para que a gente continue lá no PROCON estadual, que a gente mande mais uma notificação, quem sabe mande a fiscalização, ou consiga multá-los. Se, porventura, houver uma multa e não houver o fundo, se vocês não aprovarem, vai para o FRBL, que é o Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público. Aí fica um pouco mais difícil de tocar nesse dinheiro, porque para ter acesso
ao FRBL, até para comprar carro Procon, para comprar material, qualquer Procon pode inscrever, mas tem que inscrever projetos, e os projetos eles têm que ser aprovados por meio de uma votação. Aí, no FRBL, tem os mais diversos tipos de entidade. Tem a polícia militar, mas a polícia militar também a polícia ambiental, tem os membros do Ministério Público, da Anvisa. Então, nós temos que conseguir votação de todo mundo, que é muito mais difícil. Se vocês aprovarem com fundo, mesmo que nesse primeiro momento trabalhe só com uma pessoa, não tem problema, deixa o fundo lá parado. Assim que vocês puderem contratar mais gente, pelo menos um fiscal, que também não precisa ser contratado por meio de concurso público, ele tem que ser um fiscal do município já, pode ser designado apenas por uma portaria, pode ser um fiscal da fazenda, qualquer outra pessoa, só precisa ser funcionário público, ele já pode fazer esse papel, já pode começar a multar e começar a arrecadar. Quando eu trabalhava no Procon de Florianópolis, quem mais pagava multa para a gente eram os bancos, por causa dos atrasos da lei. Lá em Florianópolis tem a Lei 699, mas também há uma lei estadual que regula o tempo de atendimento nos bancos. E as telefonias. As empresas da cidade, mesmo sendo a capital do estado, eram pouquíssimas as multas, pouquíssimas. Só quem realmente insistia em descumprir, quem dava sempre a mesma desculpa. A gente ia ao shopping fazer uma fiscalização, a loja nunca tinha preço na vitrine. Aí, poxa, ia lá, notificava, fazia o trâmite administrativo e a desculpa era sempre a mesma, que naquele momento eles estavam trocando a roupa do manequim. E não era, porque naquele momento a gente vai lá, registra por meio de fotos e tal, então eles não podiam, era uma desculpa que não cabia. Até às vezes a primeira multa, ela era abonada, mas as seguintes, como era sempre a mesma justificativa, ela permanecia. É só para... Acho que o Tiago... O presidente é o Biribirita, eu sou autor do requerimento. Acho que você está... Eu acho que eu confundi um pouco. Confundiu. Ele é o presidente da casa, sou autor do requerimento. Então, mas o que você colocou a explicação aqui é do EUPROCON, né? Sim, sim. EUPROCON. É aquela pessoa, é aquele... O EUPROCON não tem custo nenhum para o município. Custo, alguém exatamente. que é designado, ele vai ali, chega e faz o primeiro atendimento. Até porque o primeiro atendimento é que é realmente o que traz efetividade ao PROCON, tá? O primeiro atendimento, ele resolve, no mínimo, 76% dos casos, tá? Que a pessoa que vai chegar ali vai ter no cartão de crédito uma cobrança uma cobrança indevida, ele foi em um magazine desses, comprou algo, e eles embutiram, junto ali no financiamento, um seguro, algo que ele não queria, uma garantia estendida, é só dar uma ligada para lá, que vai ser um atendimento por meio de telefone. Nós já fornecemos o próprio sistema, que é o SINDEC, mas eu acho que não é interessante entrar aqui nesse assunto nesse momento. Já tem todos os canais de atendimento exclusivos para o PROCON, então nós entramos em contato e as pessoas lá, elas já conseguem reimprimir uma fatura, já conseguem restabelecer o meu próprio telefone, ele foi indevidamente cortado ontem, já consegui restabelecer o sinal, fui ali, imprimi a fatura paga, imprimi o comprovante, enviei para a TIM já conseguiu reativar o meu telefone. Então, 76% dos casos são atendidos nesse primeiro momento. Os casos de maior complexidade, o que a gente faz? Manda para uma audiência. A audiência, esse próprio EUPROCON pode designar um dia para fazer. Geralmente, os PROCONs fazem na sexta-feira, o pessoal está mais tranquilo e tal. Faz a audiência, notifica a empresa vem, traz um preposto para dar alguma explicação. O porquê ele não está restabelecendo o telefone, porquê que, de fato, aquela cobrança é devida, e trazem pelo menos um subsídio, uma defesa, dizendo o porquê daquilo, o que muitas vezes embasa um processo judicial, que a pessoa, que o cidadão ali que está fazendo a reclamação vai utilizar. Muitos contratos, por exemplo, feitos por telefone, as empresas fazem cobranças indevidas, elas não têm a gravação, não têm o contrato, e por meio desse próprio telefonema do EUPROCON, do atendente, que vai estar lá na linha de frente, ele já consegue fazer a retificação ou cancelar a cobrança. Então nós vamos abrir para o público, né, quiser se chegar a direcionar até o microfone, com a questão de perguntas, e até que alguém chegue aí, nós temos o ECOM, uma pessoa que está no atendimento, eu faço a minha denúncia, automaticamente o Estado manda o fiscal para
averiguar a minha denúncia feita por aqui em Nova Veneza? Aí o fiscal vem lá Nós podemos da mandar um sede? fiscal, porque a fiscalização do PROCON estadual, ele atende todos os municípios. Então, não necessariamente será enviado um fiscal naquele mesmo dia, até pela disponibilidade. Hoje eles estão viajando, não lembro onde eles estão hoje, estão para o norte do estado. Então, ficaria incompatível. Mas se houver uma denúncia, com certeza, principalmente agora, nos PROCONs só tem uma pessoa trabalhando, quando há alguma abusividade de preço nos combustíveis, nós estamos enviando os fiscais. Eles estão tendo prioridade nesse momento. Alguém quiser usar o microfone? Não sei se podemos até usar o microfone, talvez aí no... Boa noite a todos. Eu fiquei bem feliz quando eu vi que aqui no município a gente está discutindo políticas relacionadas ao direito do consumidor. É um tema que eu sou advogado, é um tema que eu gosto muito. Eu já trabalhei no PROCON de Criciúma também e venho sempre estudando direito do consumidor desde então. Eu fiquei muito feliz com a proposta da implantação de um PROCON aqui na cidade. E, ao mesmo tempo, eu fiquei preocupado em alguns aspectos. Assim. Primeiro, eu acho que o PROCON aqui na cidade ele é essencial, porque o consumidor neoveneziano ele é desamparado em vários aspectos. Primeiro, porque ele não pode ser atendido em Criciúma se ele não comprar lá. Então, se a compra foi feita aqui na região ou em outra cidade que não tem o PROCON, ele acaba por ficar desamparado. E outras questões. Assim. Eu trabalhei no PROCON de Criciúma em 2011, 2012, e pude ver que o PROCON de Criciúma ele é autossustentável, que ele rende muito dinheiro. Até teve alguns problemas com o Ministério Público, pela questão do fundo, que o fundo não era criado na época, e esse dinheiro era distribuído pela prefeitura e estava sustentando o município com o dinheiro do PROCON. Então, a partir disso, é possível ver que é muito rentável um PROCON. Então, a questão orçamentária eu não vejo como problema. Eu vejo como problema, num município tão pequeno como Nova Veneza, implantar um PROCON e esse PROCON ter eficiência em algumas demandas. Assim, para as grandes empresas como telefonia, bancos e tudo mais, não tem problema, porque os instrumentos que o PROCON utiliza, esses canais diretos, são muito eficientes, como ele falou, e realmente resolvem o problema. O que me preocupa mais são os problemas locais, se realmente vão ser resolvidos, se vão ter políticas inteligentes e preventivas de conscientização de consumo, de direito, até com os fornecedores também, não só com o consumidor, porque eu acredito que Nova Veneza ela está passando, as relações de consumo aqui na cidade, elas estão passando do amadorismo, né, para aquelas relações de consumo antigas, baseadas na confiança, para um profissionalismo. Eu acho que instituir um PROCON aqui no Nova Veneza é profissionalizar as relações de consumo do município. Só que isso tem que ser muito cuidado como vai ser feito, porque se for feito para colocar um cargo de confiança e 3 estagiários, não sei se vai resolver muita coisa, porque esse cargo de confiança ele vai estar muito atrelado a questões políticas e ele não vai conseguir montar muita empresa. Então, se for fazer, tem que ser algo muito bem feito e muito bem pensado e não ser feito de qualquer jeito. Mas defendo sim a implantação, acho que é bem importante e é isso que eu tenho a considerar. Muito obrigado. Obrigado, vereador Edalto. Quer usar a palavra? Eu acho que qual é o teu nome? É o Donato. É bom as pessoas se identificar e dizer qual é a entidade, né? Donato. Eu acho que você colocou muito bem, né? Esse aqui é um pontapé inicial da implantação ou não do PROCON ou do EU-PROCON, né? Eu acho que após isso vai ter com certeza mais debates que a sociedade vai participar e vai ver a melhor forma de implantação do PROCON realmente no que você colocou. Eu acho que a meta hoje é nós lançar para a população realmente a conscientização, né, do interesse. Eu acho que a demanda aqui, comprovadamente aqui na Veneza, é uma demanda bastante grande, o Tiago, isso comprovadamente, tá? E realmente não podemos usar a parte política para implantar o PROCON, né? Mas, com certeza, no início, vai ter que ser pessoas concursadas, pessoas do município, né? Após isso, então, será
debatido. Então, a pessoa que vai continuar fazendo a pergunta aqui, para o Tiago, né, se identifica e também a entidade que está representando. Só fazendo uma ponderação sobre o que o Donato falou, de forma muito inteligente. Donato, acho que o pontapé inicial deveria ser com o EUPROCON, começar com apenas uma pessoa desvinculada de política, que seja já um funcionário da casa efetivo, e até para o próprio empresário, ele recorrer ao PROCON. Quando ele tiver algum problema na telefonia, quando ele tiver algum problema com o banco, algum problema, ele já saber como é que é o funcionamento, como é que é a diretriz, como é que o processo tramita lá dentro. Para aí ele começar a se familiarizar. Não adianta também instituir o PROCON com todo mundo que necessita, multar a cidade inteira, e aí não vai resolver, porque a cidade vai se voltar contra o PROCON, daqui a pouco o prefeito, de maneira política, vai extingui-lo. Então, eu acho que tem que começar de forma gradativa. Primeiro, uma pessoa já efetiva, começar com telefonia, começar com banco, começar com as grandes empresas, para daí depois ir para as médias, pequenas, micros e assim em diante. Até para o próprio cidadão que mora aqui, realmente ver que o PROCON tem alguma utilidade, é utilidade positiva e não, como eu tinha dito anteriormente, é um órgão fiscalizador e um órgão pró-consumidor e não um órgão punitivo. Então, deixemos... o Ike quer fazer uma pergunta, Ike? Boa noite a todos, senhor presidente, Tiago, o vereador requerente. Queria inicialmente justificar a ausência do prefeito Rogério Frigo, que tinha um compromisso já previamente agendado. Mas uma pergunta bem pontual, Tiago. Nós aqui em Nova Veneza temos associações organizadas, temos aqui a NET, temos a E9, temos o CDL também, e nós sabemos que o PROCON ele trabalha com o Código de Defesa do Consumidor, basicamente, né, pautado nisso. E as relações de consumo em Nova Veneza, pelo menos ao meu ver, elas no comércio local, elas são muito bem organizadas e nós temos inclusive, podemos ver em todo e qualquer estabelecimento, o Código de Defesa do Consumidor lá acessível a todo e qualquer consumidor. Então, a minha pergunta seria em termos de, se eventualmente isso evoluir, existe a diferença entre a implantação do PROCON e a implantação do, o termo é EUPROCON, é isso? Isso é um termo que inventaram. Mas a modalidade, desculpa, a modalidade é diferente de não é diferente. A legislação? Não, a legislação é a mesma, é tudo igual. A única diferença é que quando trabalha uma pessoa sozinha, ela não pode multar, ela não pode julgar, ela tem que apenas fazer atendimento. É como se tu colocasses apenas um atendente, ele não vai fazer mais nada do que o próprio atendimento Exato. em si. Então, nesse momento, a partir da reclamação do consumidor para esse atendente, a partir daí ficaria a encargo de quem? Essa continuidade desse processo. Então, esse é o que é o grande problema. 76% das reclamações, elas já são supridas, já são atendidas nesse primeiro momento, nesse primeiro atendimento. Ele pode chegar até fazer uma audiência, mas daí para frente ele não pode fazer mais nada, o processo para. Esse que é o problema do EUPROCON. Mas, para começar, eu acho que já é um passo, pelo menos para a população conhecer, se adaptar e ver que realmente funciona. E que daí justificaria o gasto, pelo menos durante uns 6, 8 meses, desse dinheiro investido em pessoal, material, computadores. A tua pergunta, que eu entendi. Tá, 70% resolve o nosso atendente aqui, do nosso município, mas 30% não consegue resolver. Mas essa audiência pública aí vai partir. Aí, na verdade, se não tiver audiência pública, esse funcionário vai ter que tocar isso para frente, ou vocês, a sede de vocês, do PROCON lá, que vai assumir esses 30%? A audiência em tese ela não é pública, né? A audiência em tese é o consumidor, um conciliador, que seria esse cidadão que faria o atendimento, e um preposto da empresa. Mas nós não assumiríamos o processo, só assumiríamos em casos extremos, por exemplo, o aumento da gasolina, que está sendo no estado inteiro, que aí o PROCON municipal, ele nos auxiliaria, mas seria isso. Aí o processo pararia por aqui, não conseguiria autuar, não conseguiria multar. Então, dando continuidade, né, mas quem quiser fazer pergunta, né? Boa noite, eu sou César, vereador de Nova Veneza. Eu gostaria de, na sua experiência,
município tipo do Porto de Nova Veneza, que tem em torno de 15, 16 mil habitantes, e temos aqui um CDL formado com em torno de 90 instituições de comércio filiadas ao CDL. No estado de Santa Catarina, municípios tipo Nova Veneza, existe o PROCON e ele é autossustentável? Novamente, quando existe só uma pessoa, não tem como ele ser autossustentável. Por quê? Porque ele não chega ao estágio da multa, não chega ao estágio do recolhimento. O senhor entendeu? Certo, mas o senhor sabe me dizer, em Santa Catarina, quantos estados do Porto de Nova Veneza tem o PROCON? Mais ou menos 50. 50. Aí o que acontece? Eles até têm bastante dúvida, tem uma menina que sempre conversa comigo, não vem aqui o caso falar o nome dela, às vezes até formada em Direito, advogada como cidadão aqui que já trabalhou lá no PROCON de Donato, né? no PROCON de Criciúma, eles nos pedem auxílio, eles nos pedem modelos da reclamação, das atas e afins, a gente está sempre tentando dar um suporte a eles. Mas, entretanto, eles não vão ser autossustentáveis, porque eles não chegam até a multa, infelizmente. Mas, de qualquer modo, se o senhor pegar qualquer funcionário público e deixar 2 vezes por semana, numa terça e numa quinta, atendendo o PROCON, com o PROCON aberto, eu acho que não seria um grande gasto para o município, eu acho que conseguiria atender a demanda do senhor. E eu não tenho esse dado, eu posso até trazer numa próxima reunião quantos PROCONs desse porte, quantos PROCONs em cidades do porte da sua tem uma estrutura montada. Acho que Criciúma tem muito mais e Sara também, né? Muito mais habitantes. É porque os municípios aqui da região que tem, Forquilinha, Içara e Criciúma, são municípios de porte bem maiores que Nova Veneza, né? Então por isso a pergunta. Forquilinha eu não sei se tem fiscalização, eu sei que Criciúma e Sara tem. Tem, Adalto? Tem. A Carolina, a última vez que conversei com ela, tinha 700 mil reais no fundo dela. Ela conseguia manter o PROCON inteiro. Inclusive, pagando as diárias dela, viagem, ela sempre está se atualizando, sempre muito atuante. Obrigado. Mais alguém? Vereador? Boa noite, Clayton Zanzi, vereador. Eu acho que a gente aqui está discutindo muito em termos de valores, né? Eu acho que nem foi a ideia não foi nem a ideia do Edalto, e também não é a minha quando resolvi aceitar essa criação do PROCON, porque se a gente for discutir todo o cargo que tem em Nova Veneza, que está se pagando, eu acho que nós temos que começar a repensar muita coisa. A questão é, criar o PROCON em Nova Veneza é para atender, para dar melhor qualidade para o cidadão. Eu acho que é o primeiro intuito de nós, como vereador, como gestor, pensar nisso, pensar no povo e em atender o povo. Então, eu não vejo assim dificuldade nenhuma do Executivo criar um PROCON com baixo custo para dar uma melhor qualidade de vida aos consumidores de Nova Veneza. Acredito que vai dar certo. E uma pergunta e se for instalar o PROCON futuramente, são 5 pessoas. De que forma são escolhidas essas pessoas? Como seria implantado? Com uma pessoa só, é o Executivo que nomeia. E as 5 pessoas, como seria? Desculpa se o senhor puder permanecer aí, que eu não entendi bem a pergunta do senhor. O que acontece? Pode ser ou designado funcionários públicos já concursados, ou o senhor pode fazer um plano de cargos para ele. Pode fazer uma reforma administrativa criando os cargos para o PROCON, todos comissionados. Por exemplo, no PROCON estadual onde eu trabalho, há 2 cargos comissionados, o meu, de gerente, e do Michael, que é o diretor. As outras pessoas, elas são todas de secretarias que foram designadas para o PROCON. O Isnando, que é fiscal, se salvo engano, é da Secretaria de Saúde. A Zoraide ela era da Secretaria já era da Secretaria de Justiça e Cidadania, mas não trabalhava no PROCON. Quando o PROCON foi instituído, ela já era uma funcionária pública. Então, vai do que vocês resolverem na própria lei de criação. Não sei se já vão criar com cargos ou não. A única exigência é que o fiscal tem que ser uma pessoa concursada. A única exigência. O senhor não pode nomear um fiscal comissionado puro, senão as multas não terão validade. Sim, obrigado. Evandro Baroli.
Boa noite, Tiago. Eu sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Veneza. Eu fiquei com uma dúvida aqui quando o Donato falou em relação à limitação dos limites do município para a atuação do PROCON. Então, eu fico eu imaginava na minha cabeça que o PROCON de Criciúma, se fosse procurado para resolver problema de algum consumidor que fosse buscar o auxílio lá em Criciúma ou na Forquilinha, porque lá já existe, eles seriam atendidos. Eu tenho essa dúvida, não sei se você pode me esclarecer isso. Sim, posso esclarecer. O PROCON de Criciúma, em tese, ele só pode atender quem é de Criciúma ou se a relação de consumo se passou em Criciúma. O Ministério Público permite que se faça como se fosse uma comarca integrada. Se houver uma lei do PROCON, se houver PROCON criado aqui por meio de lei, e vocês fizerem uma parceria com Criciúma, Criciúma pode sim atendê-los, mas é uma questão de competência. Não tem nada, não há nada demais nessa situação. Só acho um pouco difícil Criciúma querer abarcar toda a população da cidade sem nenhuma contribuição, nenhuma contrapartida. Mas haveria a possibilidade de uma parceria? Haveria a possibilidade de uma parceria. Só tem uma parceria no Estado. Eu fico devendo, porque são tantos PROCONs que eu não consigo lembrar o nome dos 95 municípios. Mas só tem uma parceria que deu certo. Todas as outras acabaram. Às vezes, por vezes, a parceria é estabelecida nessa gestão, aí na gestão que vem outro partido político, adversário da cidade vizinha, e acaba encerrando infelizmente, essa benesse para a população. Então quer dizer que hoje, se eu for lesado aqui num comércio, qualquer local, no Município de Nova Veneza, eu não tenho como recorrer ao PROCON, porque não existe aqui? O Criciúma não vai me atender a minha denúncia? Não. Só se tendo a criação dele aqui, ainda fazendo uma parceria? Isso se alguém quiser mais a palavra. Mas de qualquer maneira é o PROCON estadual que atende todos. Não, mas veja bem, eu acho que nós estamos tendo um pequeno equívoco aqui. Toda a demanda do município de Nova Veneza, os PROCONs atendem a reclamação. Eles não têm essa obrigação. Ah? Eles não têm essa obrigação. Não tem, mas estão atendendo. Tudo bem. Tá? Tanto é que a demanda do município para fora, eu acabei de colocar, em torno de 60 pessoas. Eu sei porque várias pessoas que eu conheço foram atendidas por pequenininha e resolveram a situação. Claro que não foi aplicação de multa, né? Foi resolver o problema. Naquele primeiro atendimento que eu falei que resolve a maioria. Exatamente. Tá? O primeiro problema, eles atendem. Né? Depois, se tiver que aplicar multa, essas coisas aí não esse passo não cheguei a ter, né? Sim. Tá? Mas o atendimento eles fazem normal, isso normal. Porque o atendimento ele pode ser feito onde se passou a relação de consumo, onde a empresa é sediada ou onde o consumidor mora, nesses três locais. Exatamente. Continuamos, né? Mais alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Ninguém. O presidente do sindicato ficou com uma dúvida, né? Eu gostaria que o senhor saísse daqui sem dúvida. Vamos ele acha que o consumidor, por exemplo, eles comprando uma mercadoria ou sendo notificado, ele não vai ser atendido por um PROCON de Criciúma ou Forquilinha, é isso? Eu entendi, assim, eu vou no posto de gasolina abastecer o meu carro e o dono do posto lá me cobra R$10 de um litro de gasolina. Eu aqui não tenho PROCON em Nova Veneza. Se eu for em Criciúma, eles não vão fazer nada. Não é que eles não vão fazer nada, é que eles não têm essa obrigação. Olha só, o senhor mora em Nova Veneza, o senhor foi a Criciúma e teve esse problema. Vamos fingir que Criciúma não tem PROCON, tá? E aí, o senhor quer ir lá em Forquilinha reclamar. Ou seja, o senhor é morador de Nova Veneza e a relação de consumo e a empresa estão sediadas em Criciúma. Forquilinha não tem nada a ver com isso. Aí o senhor deveria recorrer a quem? Ao PROCON estadual. Ok. O senhor entendeu? É uma questão mais territorial de competência. Mas entendi, só que na minha modéstia visão, então, tem que ter o PROCON em todos os municípios. Esse é o nosso objetivo. E
também, na situação que nós vivemos, é mais criação de cargos, né? Mas se o senhor pensar que, como o vereador disse, Forquilinha atende e resolve a maioria dos casos nesse primeiro atendimento, se for designado alguém já concursado para atender apenas 2 dias na semana, tenho certeza que não terá mais nenhum ônus para o município. Eu tenho certeza que o município tem um computador, tem um telefone e tem internet. Se ele tiver um funcionário deslocado 6 horas por dia durante 2 dias na semana, tenho certeza que não é um ônus tão grande que o município não possa arcar. É a minha dúvida, né? Então, Até porque no início, como ninguém conhece, a procura será pouca. O PROCON se espalha muito, principalmente cidade pequena, no boca a boca. A vizinha foi lá e resolveu. Vai no PROCON que dá certo. Aí a outra vai, todo mundo. Aí começa a aumentar a demanda, aí vocês pensam em crescer. Mas nesse primeiro momento eu acho desnecessário já chegar com a equipe toda. Principalmente na crise que estamos passando, né? Não sei como é que está a arrecadação do município, mas graças a Deus, Nova Veneza tá bem. Tá bem, graças a Deus. Nosso estado foi o único que superou bem, né? Mas... Só que criar um órgão dessa natureza a meia boca também não vai Mas resolver. O senhor entenda que mesmo criando não é criar meia boca, mas criar ele desse pontapé inicial é bastante importante para que a população comece a se familiarizar. Isso eu acho que é muito válido. E eu tenho certeza que, por exemplo, se nesse primeiro atendimento, o senhor foi aqui numa loja na praça e comprou um produto, o produto estragou. Às vezes o próprio comerciante ele tem dúvida como proceder, ou assistência técnica, tem uma dúvida, quanto tempo o produto pode chegar lá, entendeu? Eu acho que é válida essa criação, acho que é muito válido. Ok. Nós temos, quer fazer uma pergunta, quer fazer daí mesmo? Fique à vontade. Pessoas que vendem de porta em porta, não pagam imposto, como é que funciona? Infelizmente nesse caso não há relação de consumo, então não seria uma demanda do PROCON. Aí eu não sei qual o órgão aqui do teu município que atende esse tipo de demanda. No município que eu moro, quem atende esse tipo de demanda é a SUSP, é a Secretaria de Serviço Público. Aí ela vai lá, juntamente com a Guarda Municipal, que aqui eu não sei se tem, recolhe todo o material, apreende, tem um processo administrativo, depois é incinerado, mas não há relação de consumo. Nesse caso, o PROCON não ajudaria vocês, nesse caso. Assim, é uma dúvida grande que a gente tem, assim, é uma discussão grande que se faz no CDL, essa questão do comércio informal. Domingo ainda achei ridículo, não tem? Um monte de tendinhas armadas ali na praça. Poxa, assim, uma coisa toda bonita e aqueles óculos, aquelas coisas... Aí até a gente conversei com outras pessoas, a gente denuncia, a gente faz o quê? Aí não tem nenhuma possibilidade, tipo, o PROCON não... O PROCON estadual já conseguiu impedir, nesses termos, algumas feiras da madrugada e feiras do Brás, que são... eles chegam a ter CNPJ, são algumas empresas de São Paulo que trazem de lá os produtos e fazem aqui algumas feiras e tal, ficam às vezes 2 ou 3 dias. Aí eles vendem uma infinidade de coisas, todas sem garantia, sem nenhum registro no Inmetro, nem nada assim, nada básico. Então, acaba colocando em risco o consumidor. E por colocar o consumidor em risco, por não dar garantia, às vezes o PROCON consegue ir lá e impedir. Mas isso é algo de competência muito mais do município, de alguma secretaria do teu município, que do PROCON. Assim, o CDL em si, ele não faria a reclamação do PROCON. Entendeu? O PROCON por si, que deveria ir lá fiscalizar, por meio de um fiscal que o PROCON não teria. Assim, é uma reivindicativa que eu deixo aqui do CDL, não tem, da questão do comércio informal em Nova Veneza. Porque, além de prejudicar quem recolhe, que participa para o desenvolvimento de Nova Veneza, bota em risco o consumidor, por não dar nota fiscal, por um monte de
E, de outros repente, problemas. poderíamos pensar em trabalhar junto, fazer alguma... O PROCON, nesse sentido, poderia, se tivesse um fiscal, ir lá fiscalizar, pedir a nota fiscal da compra, perguntar se tem os requisitos mínimos na embalagem e ajudá-los nesse sentido. Mas assim, se não houver fiscal, realmente não há o que fazer. Assim, a CDL é a favor da vinda do PROCON, eu acho que vai ajudar muito, não tem? Eu acho que vai fortalecer as relações de compras, eu acho que vai dar mais credibilidade para o comércio local, tirar as dúvidas de muitas pessoas, não tem? E nessa questão, assim, a gente achava que poderia contribuir também na questão do comércio de ambulantes, não tem? Mas na Feira do Brás já ajuda. A gente já teve esse problema ano passado aqui. É uma feira bem predatória, né? Geralmente eles ficam no máximo uma semana na cidade, eles quebram o comércio, porque todo mundo vai lá e compra os produtos muito mais baratos, só que depois eles recolhem tudo e vão embora. Aí se a senhora precisa de uma garantia, de uma assistência técnica, fica a Deus dará. Obrigada. Obrigado. Mais alguém quer fazer algum questionamento? Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Eu sou novo aqui na Veneza, estou aqui há 45 dias, sou gerente da Caixa Econômica. Com relação ao PROCON, eu trabalhei em vários municípios que tem o PROCON e a relação que o PROCON dá, a segurança que ele dá para o comprador, né, para o usuário, ela é indiscutível. Ele sempre é o lado mais fraco, digamos, na relação, teoricamente, né? Mas existe uma preocupação da minha parte. Eu negociei muito com o PROCON porque eu sou gerente de banco, né? Então, existem... Tu citou ali que os maiores são os bancos, são as teles, né? É também por causa da demanda do banco e da demanda de um telefone, todo mundo tem. É bem maior do que da loja da esquina que tem seus... Né? E essa conversa que a gente tem com o PROCON, a gente teve em Criciúma, a gente teve na Estrada, é muito saudável, porque tu acaba consertando os erros e evitando que os problemas se alastrem. A minha preocupação com relação ao e-PROCON é porque assim, ó, vai ter uma pessoa lá que vai atender. Só que assim, ó, o PROCON é em cima do Código de Defesa do Consumidor. Ele é uma relação que tem as duas partes, não é só o consumidor. Tem o dono da loja, tem coisa. Essa pessoa, ela vai estar capacitada para avaliar aquela reclamação, entendeu? Para enquadrar ela, porque o produto está vencido, ela conhece, ela é engenheira de alimentação, ela conhece de leis, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, que eu não acredito que seja colocar qualquer estagiário ali que vai resolver o problema. Com relação à implantação do PROCON, independente de custo, concordo com o nosso amigo ali, ó, ela é inadiável, tem que ter para as pessoas se sentirem protegidas. Seria mais ou menos isso. Quanto à capacitação, nós conseguimos agora nessa gestão minha e do Michel, tá fazendo a realização de um curso, tá? Geralmente para os municípios menores que trabalham com o PROCON, a gente dá um curso passo a passo do quê? Do atendimento, da triagem, de quando é mandado uma CIP, que eu acho que não cabe aqui explicar, que é a carta de investigação preliminar, depois como fazer uma audiência, os principais casos, as principais maneiras de resolver os conflitos. Nós damos sim essa capacitação lá, mas também depende muito do próprio município capacitar e mandar para congressos e talvez até nomear alguém que... Não sei, todo município tem alguém que é formado em direito, não pode exercer advocacia, ou não... pode ser um estagiário de direito ou afins. E sobre o produto vencido é um requisito objetivo. Se passar da data, certamente ele venceu. Se o produto está impróprio para consumo, aí é outra discussão. Só para fazer a diferenciação, que onde o PROCON... claro, mas só para fazer uma... Isso, mas só para fazer uma diferenciação no que o PROCON poderia atuar e no que o PROCON não teria competência de atuar. Seria um requisito objetivo e o outro não. Certo? Mais alguém? Tem alguma pergunta? Algum questionamento? Acho que nós, como não temos mais, nós podemos até, como nós temos aqui, não sei se o Biel, né, o Dalto dá um chuzetão, para a gente ouvir talvez mais até a população, porque, claro que nós temos as redes sociais aqui, né? Talvez a gente fazer até uma enquete, para a gente ouvir, né, a população, o que as pessoas acham também sobre essa criação. Talvez a gente ter algumas leis, né, colocar ali
próprio portal Veneza, que é muito assistido, muito visto aqui pela população da Veneza, talvez colocar, né, quais são essas próprias leis do PROCON, talvez isso vai ajudar a esclarecer muitas pessoas, né? A gente sabe, faz uma audiência pública, geralmente as pessoas não vêm o município todo, né? Mas talvez se a gente consiga fazer isso, né, pelas redes sociais, dar um pouco de informação para a população, explicar o que é a importância dessa criação, acho que a gente vai dar um passo a mais, né? Então, isso a gente pode, porque nós temos que sair daqui também com alguma medida tomada, né? Qual é o próximo passo que a gente vai fazer? Vamos fazer mais uma audiência pública? E a gente precisa também ouvir vocês, né? O que a gente vai... Presidente, eu acho que todo mundo teve a oportunidade de... Hoje teve chamamento público, né? Eu agradeço a todas as pessoas que estão aqui presentes, que vieram aqui representar suas entidades. Eu acho que um encaminhamento nós vamos ter que dar, né? Eu acho que a gente ouviu aqui várias entidades, ouviu o PROCON. Nós vamos fazer uma proposição, acho, aqui para o Executivo, né? Propondo a criação, sim, do PROCON ou do EU-PROCON. E claro que dentro dessa proposição vai ter mais discussão com relação à criação não com as entidades. Né? E sim, o Executivo, né, a partir dessa audiência pública, nós vamos partir com uma proposição daqui, né, encaminhar ao Executivo. E aí, a partir desse momento, o Executivo, então, aqui, junto conosco, é que vai tomar o direcionamento da criação do PROCON em nosso município. Acho que o encaminhamento pode ser isso, doutor? Acredito que a audiência pública foi muito produtiva e acredito também que o que está em pauta aqui é a segurança do consumidor. Muitos falaram disso e o município não pode fechar os olhos disso. Pegando a fala da representante do CDL, talvez estudar também se não seria de incluir numa possível, num projeto de lei de criação, essa atribuição expressa, né, na lei em que o PROCON possa atuar em conjunto com o município em situações como essa para coibir naturalmente esse tipo de conduta, esse tipo de comerciante que vem e invade o município e se aproveita muitas vezes de festas e momentos em que o município está colhendo um pouco daquilo que plantou ao longo do ano. Então, nós, vereador, proponente, presidente, ficamos à disposição enquanto Poder Executivo para receber, então, aquilo que foi colhido aqui nessa noite e, numa próxima oportunidade, o Poder Executivo está à disposição aí para o próximo passo. Eu acho que é praticamente isso, acho que foi bem... A audiência pública, a gente praticamente definiu que seria uma hora, fechou com uma hora de audiência pública. Acho que foi muito bem discutido. E agora sim, né, a sementinha foi plantada, vamos germinar ela e vamos, com o tempo, a gente não quer apressar. Vamos fazer a coisa com cuidado e bem feito para que o município ganhe, o consumidor ganha, os lojistas ganham, o comércio ganha, enfim, todo mundo ganha. Né? É o ganha-ganha, não é o perde-perde. Certo, gente? Obrigado. Então, sendo assim, né, Tiago, gostaria que você pode fazer suas considerações, depois quiser se despedir do pessoal, né? Então, mas pode ficar à vontade. Obrigado pela gentileza, desculpa interrompê-lo, mas como o senhor falou que a população é bastante atuante aqui na rede social, talvez se o senhor quiser colocar algum link para que eles façam perguntas, o senhor pode me enviar, que eu respondo e devolvo para o senhor. Essa semana eu não vou conseguir, porque até sábado eu vou estar fora. Enfim, mas semana que vem eu me comprometo a devolver tudo respondido para o senhor. Geralmente, como a população não vem a audiências públicas, isso é uma praxe de todos os municípios, não é só de vocês, mas se há essa adesão na rede social, acho que fica bem bacana eu tirar essas dúvidas, tá? Se o senhor quiser, o senhor já tem meu telefone, mas se quiser deixar com assessor de imprensa, alguém que realmente cuide dessa parte, eu posso, em conjunto, estar auxiliando. E fico, como representante do Estado e do PROCON estadual, feliz com essa iniciativa e espero que todos apoiem o PROCON, desde o EU-PROCON até o PROCON realmente instituído e multando. Agradeço a todos pela presença. Obrigado, Tiago. Acho que a gente, em nome do município de Nova Veneza, em nome desta casa, em nome da população, das entidades, né, das autoridades que se fazem presente, eu acho que é muito vindo, a gente fica muito feliz, né, a disponibilidade de vocês virem aqui,
principalmente quando vocês se proporam também a dar treinamento para algum funcionário, acho que isso é muito importante, realmente tem que ter alguém que entenda na sua área, não adianta a gente botar qualquer pessoa lá, mas a gente fica muito feliz, acho que já nós demos um passo, né, Dalton, parabéns pela iniciativa, né, eu sei que faz tempo que estás correndo atrás disso, mas nós temos que fazer a coisa certa, a gente já fizemos a coisa certa trazendo alguém que entenda, um profissional aqui, com certeza nós vamos falar aqui com o Biel, né, com o assessor de imprensa, que a gente vai abrir aqui um link para você, se a população quer fazer algumas perguntas, se você puder nos devolver, a gente coloca na rede social para dar um pouco mais de explicação. Enquanto isso, o processo nesta casa vai andando, a gente vai fazer, né, a proposição, né, do vereador Edalto, que é o autor do requerimento, e vamos mandar assim para o Poder Municipal, né, para ele também fazer estudar e fazer seus encaminhamentos. Então, eu acho que sendo assim, né, a gente agradece a presença de todos que estão nos ouvindo, a imprensa aqui, né, a população toda do município de Nova Veneza. Nós, com certeza, estamos dando um passo a mais nessa criação do PROCON, do ECON, né? Com certeza vai ser para caminhar junto com as entidades, que é o que faz nosso município se desenvolver aqui em Nova Veneza. Sendo assim, eu declaro encerrada essa audiência pública aqui no município de Nova Veneza.